Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao SEAJA, essa casa de amor, de refazimento, que nos acolhe todas as vezes em que precisamos, em que buscamos entender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus. Nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a mensagem que nós vamos falar essa noite, ela é uma mensagem do Espírito de Verdade, e é a única mensagem do Espírito de Verdade que não está no capítulo 6, que fala sobre o Consolador Prometido. No capítulo 6 é falado sobre o Consolador Prometido, sobre quando Jesus falou sobre ele, e todas as mensagens ali são dele, né? E a única mensagem dele, do Consolador Prometido, que não está no capítulo 6, é essa que nos caiu hoje. Esse texto ele é bem curtinho e vem complementar todo o capítulo que fala sobre os trabalhadores da última hora. Então, vocês lembram daquela parábola de Jesus, que fala que o homem saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha, então saiu na primeira hora, na segunda hora, na 1ª hora, e foi contratando pessoas para virem trabalhar, e quando chegou na hora do pagamento, ele pagou o mesmo tanto para aquele que começou de manhãzinha, para aquele que começou à tarde. E aí houve aquela discussãozinha, mas por que eu trabalhei mais, tal? Enfim, isso é tema de outra palestra. Mas está aqui nesse capítulo. Fala também sobre a missão dos espíritas, fala sobre os últimos que serão os primeiros, e fala sobre o tema de hoje, que é os obreiros do Senhor. Daí, a gente fica pensando, o Espírito de Verdade vem finalizar esse capítulo falando sobre os obreiros do Senhor, e vem nos falar que chegou a nossa hora de todos, de toda a humanidade, não só dos espíritas, de toda a humanidade. Chega a nossa hora de usarmos tudo aquilo que Jesus nos deixou, que nós já entendemos, tudo aquilo que a gente já estudou, tudo aquilo que a gente já passou em outras encarnações, porque a gente veio lá do mundo primitivo. E lá no mundo primitivo, o que a gente fazia? A gente caçava, comia, dormia, se reproduzia, levantava, caçava, comia, se reproduzia, dormia. Parece que é legal, né? Comer, dormir, se reproduzir. A dura era se manter vivo, né? Que era meio complicado a gente se manter vivo quando a gente saía para caçar, né? E era meio complicado. Mas a gente passou por aquela época, daí a gente aprendeu a dominar o fogo, a gente deixou de ser nômade, a gente passou a ser sedentário, aprendemos a plantar, aprendemos a colher, a criar animais, a gente passou por um mundo de prova e expiação. E quantas coisas a gente vem passando desde essa nossa transferência para o mundo de prova e expiação. Opa, desde o mundo dessa transição. Guerras, fomes, pandemias, muita coisa. Uma leve evolução moral e uma evolução tecnológica razoável. Porque eu não sei vocês, aqui hoje está todo mundo aqui, eu posso falar com todo mundo vai entender. O que aconteceu com a revolução tecnológica dos anos 80 para cá é uma coisa assustadora, né? Se a gente pensar que lá pelos anos 80, os anos 90, a gente tinha aquelas filmadoras desse tamanho, que o pessoal ia buscar no Paraguai, né? A gente tinha, os computadores eram uns móveis gigantes. Lembra quando saiu o primeiro celular, que era desse tamanho e ainda puxava uma antena? E hoje está tudo aqui. Aqui tem computador, você não lembra, né? Aqui tem computador, aqui tem banco, aqui tem carteira profissional, aqui tem tudo. Está tudo aqui dentro, num aparelhinho desse tamanho. E se a gente que viveu lá nos anos 80, anos 90, anos 2000, parar para pensar, é uma loucura isso. Então a gente teve um grande avanço tecnológico e um avanço moralzinho, assim, pequenininho. E a gente sabe, porque o André Luiz nos falou, que para nós estarmos equilibrados, nós precisamos da asa da moral tão grande quanto a asa do avanço tecnológico, o nosso avanço da inteligência. Se não, vai ter uma asa grandona e uma asa curtinha, não vai se equilibrar, né? Então a gente precisa ter esse avanço moral. E desde o começo dos tempos, né, a gente tem recebido bastante irmãos, temos recebidos e temos sido irmãos equivocados. Irmãos que trouxemos ou trouxeram guerras, trouxeram destruição de pessoas, da natureza,
Várias situações que nós passamos aqui no planeta, que nós talvez tenhamos causado em uma das nossas encarnações, que nossos irmãos, nossos queridos também tenham causado, né? Mas também recebemos grandes espíritos. Nós recebemos Gandhi, nós recebemos Kardec, Moisés, Chico Xavier, nós recebemos Joana d'Arc. Olha só, quanta coisa legal. Ileu, vocês conhecem Ileu? Ileu é lá do Velho Testamento. Ele era bem importante, ele era uma pessoa que veio trazer grandes ensinamentos. Veio Ismael. Ismael, ele é um dos ministros de Jesus. Então veio muita gente. Isso sem falar no Divaldo, do Joana de Ângeles, Emmanuel, né? Todo esse pessoal que a gente já é do nosso conhecimento, já é do nosso convívio aqui. Então, a gente chega ao mundo de hoje, né? Hoje a gente então tem esse avanço tal, e todos nós somos chamados para sermos os trabalhadores do Senhor. Todos nós somos chamados para sermos os obreiros do Senhor. E o que significa isso? Será que ser obreiro do Senhor é nós estarmos aqui hoje? Será que é fazermos prece? Será que ser obreiro do Senhor é doar uma cesta básica? Será que ser obreiro do Senhor é dar uma ajuda para aquela pessoa que pede na rua? Será que é isso, ser obreiro do Senhor? É isso também, mas não é só isso. Então, para gente, como cristãos que somos, a nossa missão é, primeiro, nos prepararmos para sermos realmente úteis no trabalho com Jesus, né? É nós estarmos aqui hoje, não é só estarmos aqui para tomar o passe ao final da palestra, é estarmos aqui para entender a mensagem do Mestre, é saber o que ele realmente quis dizer com cada parábola que ele contou, com cada história que ele veio trazer para a gente. O que ele quis dizer com isso, né? Tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que eu já comentei com vocês também, que ele fala que quando a gente lê o Evangelho e só lê, e vai só pegando aquilo que está escrito ali, é como se nós pegássemos uma banana, descascasse, comesse a casca e jogasse a banana fora. Porque o Evangelho de Jesus é muito mais do que só aquilo que está escrito. A gente tem que entender aquilo que ele quer dizer. Porque ele disse para um povo de um outro contexto social, de um outro contexto político, um outro contexto de época. Então não basta a gente pegar aquilo que foi dito lá e trazer para hoje, está tudo bem. A gente precisa ir destrinchando a palavra dele. Porque quando a gente vai destrinchando, a gente vai lendo com o coração, buscando o espírito da letra, a gente vai entendendo de uma maneira diferente a situação. Por isso que a gente está aqui hoje, para entender a mensagem do Mestre, a gente vai se preparando para conseguir entender isso. Para quê? Tá, eu entendi. E agora? Eu preciso passar para frente. Não é verdade? A Maria José fez uma palestra domingo sobre isso. Que não basta, a gente não pode pegar a candeia e enfiar embaixo do travesseiro. A gente não pode acender uma luz e cobrir. Uma vez que a gente entendeu a mensagem do Mestre, é nossa missão como cristãos passá-la para frente. Porque senão para que ela serve? Ela vai acalentar nosso coração? Mas não seria egoísmo nós guardarmos uma mensagem tão importante só para a gente? Então, isso significa que quando a gente chega nesse ponto de nós buscarmos esse entendimento, a gente está dando um grande passo. Já é um grande passo dessa tarefa de ser obreiro do Senhor. Daí tudo bem, enquanto a gente está nessa caminhada aqui, de vir aqui, porque não é fácil também, né? Não é sendo uma, duas palestras que a gente vai entender tudo que Jesus teve para dizer. A gente está há 2000 anos reencarnando e escutando essas palestras, essas palavras de Jesus. Não vai ser agora que a gente vai entender tudo assim. E enquanto a gente está nessa caminhada de buscar entender, buscar o espírito do texto, buscar as palestras que nos auxiliam, os livros que nos ajudam, a gente vai encontrando pessoas pelo caminho. A gente vai encontrando pessoas legais, que nos sugerem livros, que nos sugerem palestras, que nos dão aula, né? Tem muita coisa bacana, mas tem aquelas pessoas que são 70 vezes 7. Vocês sabem quem são as pessoas 70 vezes 7? São aquelas pessoas que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 cada erro dela. Não é perdoar uma pessoa 70 vezes 7. É perdoar cada erro daquela pessoa 70 vezes 7. E nessa caminhada da gente, a gente vai encontrando aquelas pessoas
que são de difícil trato, que a gente tenta conviver, mas sempre dá aquele enrosco. Tem aquelas pessoas que sempre estão trazendo problema para a gente. Aí a gente tem que trabalhar nossa calma. A gente tem que trabalhar esse caminhar que a gente está fazendo, de entender a palavra do mestre. São 70 vezes 7. Tenha paciência, caridade, a caridade de ouvir, a caridade de ter paciência com o próximo, né? E tudo isso é uma caminhada. Pessoas com os problemas mais diversos possíveis. Problemas físicos, problemas de saúde física, de saúde moral, de saúde mental, espiritual, todos os problemas que a gente possa imaginar. Vai cruzar no nosso caminho. E como que a gente vai receber essas pessoas? Usando o primeiro passo. A gente está conhecendo isso aqui. A gente está conhecendo os ensinamentos de Jesus. E é com essas pessoas que a gente vai começar a botar em prática. Seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na vizinhança, enfim, aquelas pessoas que vão nos buscar ansioso por uma palavra de consolo. Porque eu não sei com vocês como que acontece, mas comigo muitas pessoas chegam e falam assim, vai lá conversar com a Fabiane que ela é espírita. Olha a responsabilidade disso. Já aconteceu com vocês isso? Comigo acontece. Assim, vai lá conversar com a Fabiane. Alguém perdeu alguém querido. Vai lá conversar com a Fabiane. Porque a gente tem uma visão diferente da vida e da morte. Então a gente vai ter uma palavra diferente. Nem sempre é a palavra que a pessoa quer escutar. Mas a gente vai ter uma palavra para falar. E essa palavra tem que ser de consolo. Tem que ser uma palavra carinhosa, de acolhimento. A gente vai encontrar pessoas com mágoas tão profundas, com dores que a gente não consegue nem imaginar. Mas como obreiros do Senhor, trabalhadores da seara do Mestre, a gente vai precisar saber ajudar. Por isso que a gente tem que se preparar. E durante esse trabalho de fazer o entendimento da palavra de Jesus, de receber, de conhecer, de ouvir essas pessoas, tem mais uma coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar no espelho e nos amarmos. Olhar todas aquelas qualidades que nós temos, porque nós temos. Olhar todas aquelas coisas que a gente não acha legal, aquela nossa vaidade, aquele nosso egoísmo, o nosso orgulho, aquelas coisas que a gente olha e fala, puxa, eu não precisava estar assim, eu não precisava fazer esse tipo de coisa. Olhar tudo isso e ainda assim nos amarmos. Porque só nos amando, a gente vai conseguir olhar para o outro com mais carinho, com mais afeto e com mais cuidado. Vocês estão achando fácil? Porque eu achei muito difícil. Eu acho que é um trabalho muito duro, é muito árduo, porque a gente tem que dispor de um tempo, de um esforço que a gente não tem coragem de expor. Porque a gente vai cuidar de um filho, a gente vai cuidar de uma pessoa que a gente ama com todo carinho. Mas quando a gente fala que a gente tem que cuidar de nós mesmos, porque tudo isso que eu falei agora é cuidarmos de nós mesmos, a gente não empenha tanto esforço, né? Bom, então, é difícil por quê? Porque é difícil a gente se recolher em prece, em meditação. Muitas vezes a gente pode acordar e falar assim, eu não vou fazer minha prece hoje. Ou vou dormir, eu não vou fazer minha prece hoje. Dormi, eu deitei e dormi. Esqueci de fazer a prece. É difícil a gente perdoar o outro. Aquela pessoa que magoou a gente, que passou a gente para trás no trabalho. Aquela pessoa que testa a paciência da gente até o último momento. É difícil de perdoar, né? É difícil a gente olhar para a gente mesmo e nos amarmos, né? E Jesus, ele nos recomenda que a gente faça tudo isso. E como é difícil? Aí é que entra o pulo do gato. A gente tem um ao outro. A gente não precisa passar por nada sozinho. A gente pode, um com o outro, ir ajudando a passar por esses momentos. A gente pode contar com a ajuda das outras pessoas da casa espírita. A gente pode buscar os nossos amigos queridos que nós confiamos para nos ajudar. A gente pode buscar aquele familiar que a gente sabe que a gente vai encontrar apoio para nos dar suporte. Porque no final das contas, é tudo sobre a humanidade no geral. O avanço é individual, mas a conquista é coletiva. E Joana de Ângeles nos vem falar o seguinte: não será certamente uma incursão, ou seja, um passeio, ao reino da fantasia ou um passeio gentil pelos arredores da Catedral da Fé. Antes, é uma realização
que nos liberaremos das injunções kármicas infelizes, adquirindo asas para maiores voos na direção dos inefáveis cimos da vida. Ou seja, vocês acham que vai ser fácil? Não é, mas nunca foi. O que nós passamos hoje, os nossos pais passaram pior. Os nossos avós foi mais difícil para eles. E na época de Jesus, os primeiros cristãos? Como que foi? Falar eu acredito em Jesus e ser jogado lá para os leões. Nunca foi fácil. E nunca vai ser se a gente conseguir continuar relutante e entender a caminhada. Daí, né, a gente vai pensar, né? Puxa vida, né? Mas eu ainda tenho tantos equívocos. Eu tenho tantas coisas para me corrigir. Eu fico pensando, eu ainda falo do meu vizinho, eu ainda brigo com o meu irmão, eu ainda me irrito com os meus parentes chatos, meu chefe me tira do sério, né? A gente pode pensar tudo isso. Eu ainda faço pequenas maldadezinhas, eu ainda tenho uma vaidade exagerada, um orgulho que eu não preciso de ninguém para nada. Eu tenho um certo egoísmo dentro de mim que eu consigo identificar. Como que eu vou ser trabalhadora do Senhor? Não pode, não dá. Daí a gente vai buscar uma palestra lá do Rossandro Klingen. Ele diz assim que nós somos que nem um cano sujo. Como que a gente faz para limpar um cano sujo? Vai passando água por ele. Vai passando água, a água vai saindo suja, suja, suja. Enquanto a água estiver saindo suja, a gente vai passando. Até a água sair limpa. Quando a água sair limpa, o cano está limpo. Então, o que a gente tem que fazer? Ouvindo o Evangelho. Ouvindo os ensinamentos de Jesus. Ouvindo palestra, lendo os livros que nos traz conhecimento. E uma vez que a gente consiga nos livrarmos de um dos nossos equívocos, a gente está se limpando. Agora, nós acharmos que nessa encarnação aqui, nós vamos conseguir nos livrarmos de todos os nossos equívocos, é um sofrimento desnecessário. A gente tem que escolher um. Qual que é o equívoco que eu consigo me livrar dessa encarnação aqui? Eu consigo pensar em parar de falar mal da vida dos outros. É difícil esse, hein? Esse é complicado, né? Então, a gente vai botar fé nesse, é esse que eu vou. Não, esse é muito difícil. Eu vou parar de jogar no tigrinho. Por favor, né, gente? Ninguém pode jogar no tigrinho. A gente tem que escolher aquele mais facinho, aquele equívoco mais facinho que a gente tem para a gente investir nele, porque esse a gente sabe que a gente consegue evitar, né? O mais difícil, vamos deixar mais para o final. A hora que a gente tiver vencido os equívocos pequenininho, a gente vai subindo degrau a degrau. A gente não precisa fazer a reforma íntima sim, mas a reforma íntima não precisa ser sofrida. Quando a gente entende os ensinamentos de Jesus e a gente consegue entender que o caminho que ele nos propôs é de amor, fica tudo muito mais fácil, né? E onde que a gente vai começar, então, esse trabalho de melhora de reforma íntima? Dentro de casa. Que é a nossa célula máter, que é ali que começa tudo. É aguentando o filho respondão, o marido que às vezes cansa um pouco, a esposa que às vezes pega no pé, né? O pai, o filho, o cunhado, a cunhada, sogro, sogro, toda essa galera que veio pra gente, são tudo ferramenta. Daí vocês olham para mim e falam assim, mas não parece que é ferramenta. Não parece. Sabe qual que é? É que assim, algumas pessoas vão chegar para mim, para nós, né, no caso, eu vou falar, nossa, depois que você começou a frequentar o centro espírita, você está tão diferente, você está tão melhor. A gente vê um brilho em você, uma luz, sabe? Assim, a gente percebe que você está diferente. Esses são nossos amigos, né? Daí tem aqueles que não gostam muito da gente, não gostam de falar a palavra inimigo, mas tem aquelas pessoas que não gostam muito da gente. E vai falar assim, essa daí vai no centro espírita? Quem que ela está querendo enganar? Quer dar uma de boazinha? Eu sei muito bem o que ela é. Tudo é ferramenta. Tem a ferramenta que vai nos ajudar a continuar na caminhada, e as ferramentas que vão nos tornar vigilantes para os nossos equívocos. Então, para aquela pessoa que acha que a gente não está fazendo de conta que é boazinha, é ferramenta para a gente pensar, poxa vida, né? Será que eu realmente estou pronta para mudar e assumir novas atitudes? Então, tudo é ferramenta para nos ajudar.
Mas você sabe que o pior adversário que nós temos não está no meio externo, está dentro de nós mesmos. Porque muitas vezes nós mesmos não queremos a nossa evolução. A gente acaba nos boicotando. Quantas vezes a gente já pensou, eu vou para casa espírita hoje. Mas hoje, né, terça-feira, trabalhei tanto, eu tô tão cansada. Nossa, hoje foi um dia difícil. Não, acho que hoje eu não vou. E não viemos, né? Isso só é nós mesmos que estamos boicotando a gente. A gente sabe que a gente precisa estar aqui buscando isso que nos alimenta, que nos traz uma paz. E tem as interferências externas, né? Sabe aquela coisa assim que, terça-feira, eu não sei vocês, mas aqui dentro, a maioria dos trabalhadores vem contar histórias assim. Terça-feira dá tudo errado. É ônibus que atrasa, pneu do carro que fura, meu chefe que me segurou no trabalho, tudo dá errado pra gente não vir. É filho que fica doente, é o marido que não chegou a tempo de ficar com as crianças. Tudo acontece para que a gente não venha na casa espírita. Então a gente tem que ficar atento para a gente vencer esses desafios para estarmos aqui, para cumprir aquilo que está lá no começo. E nós estarmos aqui para entendermos a palavra do Mestre, porque isso vai nos fazer melhores trabalhadores do Senhor. Hoje a gente está numa fase muito especial das nossas encarnações. Nós estamos inseridos na doutrina espírita. É uma doutrina diferente de tudo que a gente já viveu. Porque eu não acredito que nós tenhamos encarnado em outras encarnações anteriores dentro da doutrina espírita, que ela começou em 1850, lá por essas décadas. Então a gente está encarnando na doutrina espírita. A gente podia até ter conhecimento nas encarnações anteriores de alguma coisa parecida com isso, mas não era a doutrina espírita. Hoje a gente tem uma doutrina que tira o véu de muita coisa. Ela nos ensina que não existem milagres. Ela nos ensina que nós podemos ser como Jesus. Jesus nos diz, tudo que eu faço, vocês podem fazer também. E isso é uma grande revelação. Isso é uma grande revelação. A gente sabe qual o nosso papel nesse momento do planeta, em que ele deixa de ser um planeta de prova e expiação para passar para um mundo de regeneração. Né? Nós somos os trabalhadores da última hora. E lembrem-se, quando eu falo nós, eu não estou falando só dos espíritas. Todos nós somos trabalhadores da última hora. É a última hora dessa fase do planeta. Dessa fase onde muitos irmãos superiores, espíritos mais evoluídos que nós, estão vindo para cá para nos ajudar nessa fase, mas muitos irmãos também equivocados também estão vindo para cá, porque talvez seja a última chance deles conseguirem resolver os equívocos deles. Então, o nosso trabalho é ajudar esses irmãos que estão vindo de cima nessa tarefa, e para ajudar aqueles que estão vindo equivocados a passarem pelas suas provas. E Jesus conta com a gente. Nossa responsabilidade é muito grande. Mas a gente não está sozinho. Afinal, quem trouxe essa mensagem para a gente? O Consolador prometido. Aquele que Jesus falou, olha, eu estou indo embora, mas vai chegar um tempo, quando vocês estiverem prontos, que eu vou mandar para vocês o Consolador prometido. O Consolador. O Espírito de verdade. E ele vai ficar com vocês até o final dos tempos. Ele não vai embora. Ele vai ficar com a gente, nos amparando, nos ajudando, nos fortalecendo. E além dele, outros irmãos nos trouxeram uma fala muito parecida. Joana nos diz o seguinte sobre o trabalho com Jesus. A fé que bruxuleia em nossos espíritos é nossa lâmpada bússola, apontando rumos. A nossa fé é pequenininha. Nossa fé que é daquele jeito que a gente consegue. É uma lâmpada, é uma bússola que nos leva ao caminhar certo. Tenhamos paciência e vigiemos. Nós somente resgatamos o que nós devemos. Não tem esse negócio de que essa carga é muito pesada para mim. Não é. A gente consegue. A gente não está sozinho. Jesus falou, vem comigo que eu te ajudo. Comigo o fardo fica mais leve. O jugo é mais suave. Eu estou aqui para ajudar vocês. Então, tudo aquilo que a gente passa está sob medida. Sabe aquela história que a gente olha para o filho de vez em quando ele está com algum problema, a gente fala assim, eu queria pegar as dores dele e passar para mim? A gente não aguenta. Se veio para ele, é para ele, ele que tem que aguentar, é ele que consegue aguentar. Veio preparado para isso. Parece horrível, né? Mas é assim mesmo. A gente não consegue passar por aquilo que o outro passa. E o outro não consegue passar pelo que a gente passa.
pelas nossas dificuldades. Apenas seremos atingidos nas fraquezas que necessitamos fortalecer. Então, qual que é a nossa fraqueza? É falar mal dos outros? É ir no cafezinho da empresa esperando o amiguinho chegar para falar, você viu o que a fulana falou hoje? Você viu a roupa da ciclana? Essa é a fraqueza que nos derruba. É essa que a gente deve fortalecer focar a nossa força. Daí Joana termina, não é fácil, nunca foi, e o fácil de hoje é o difícil de ontem. E para finalizar a nossa palestra, a nossa conversa aqui, eu vou trazer a última fala do Espírito de Verdade nesse texto, que eu achei muito profunda. Pois ele confiará os postos mais difíceis no grande trabalho da renovação pelo Espiritismo àqueles que não recuarem ante a tarefa. E então se cumprirá essa fala. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros.